Muito bom esse tempo de estarmos aqui na presença do Senhor. Você está vendo o nosso tema, o tema do ano, este ano, erguendo-se para recomeçar. Eu tenho certeza que nós vamos poder levantar essa bandeira do recomeço com força, com poder, com graça. E vamos ver o Brasil liberto no nome de Jesus dessa enfermidade terrível. Deus está trabalhando e eu tenho certeza da vitória de todo aquele que crê, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Iniciamos hoje, mês de maio, o mês da família, mês das mães, mês em que eu quero trabalhar com você um tema específico para esse mês. Minha família é um projeto de Deus. E eu gostaria que você entendesse isso, colocasse no teu coração que a sua família é um projeto de Deus. E sendo um projeto de Deus, ela precisa de toda a atenção que você puder dar. Você então precisa estar atento à sua família, porque Deus tem um projeto para ela. E essa família, ela nasceu do coração de Deus. A família é uma instituição divina. Deus instituiu a família para a glória dele, para que cada família unida com o Senhor possa fazer da sociedade uma sociedade forte, possa fazer desta sociedade um país forte. O nosso Brasil precisa ser transformado, o nosso país precisa ser liberto, o nosso país precisa da graça, da misericórdia, da glória do Deus vivo. E nós, famílias do Senhor, nós somos os instrumentos que Deus quer usar para fazer toda a diferença e para trazer ao Brasil a oportunidade de verdadeiramente conhecer o Senhor, o Deus soberano. Aleluia. Nós vamos orar pelas famílias, vamos falar com Deus, vamos colocar cada família no altar, cada família nas mãos do Senhor. Essa família que está passando por alguma prova, essa família que está num tempo de tranquilidade, independente. Nós queremos colocar esta família para que o Senhor ministre, como aquela plantinha no canteiro, no jardim. Que o Senhor ministre aquilo que esta plantinha precisa, para que ela possa desenvolver, para que ela possa florescer, para que ela possa frutificar, para que ela viva e viva abundantemente, como é vontade de Deus. Vamos falar com Deus, vamos colocar as famílias no altar. Coloca a sua família, coloca a família de alguém que você lembra que está precisando da ministração do poder de Deus, de um milagre. Vamos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos derramamos diante do Senhor que nos criou. Estamos prostrados diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu amor, reconhecendo o presente maravilhoso que o Senhor nos deu, chamado família. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor nos deu este presente tão grandioso, e ao mesmo tempo, Pai, nos cobriu com este presente, com a manifestação do teu cuidado, porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que projeta sobre nós a luz do teu amparo, a sombra da tua benevolência, o teu cuidado paternal. É o Senhor que provê todas as nossas necessidades, Pai. É o Senhor que supre os nossos celeiros. É o Senhor que toca, Pai, nas mãos que são estendidas a nosso favor. É o Senhor que toca nos lábios que declaram palavras que nos abençoam. É o Senhor, ó Deus, que move a nossa existência e cuida de nós de forma tão amável. Nós te glorificamos, Pai, e queremos te pedir nesta hora, Pai querido,
que possas ministrar sobre a família que está passando por uma tribulação, possas ministrar vitória, possas ministrar cura, possas ministrar esperança, possas ministrar, ó Deus, cura emocional, física, espiritual. Deus Todo-Poderoso, une estes entes desta casa, Pai. Deus Todo-Poderoso, une esse casal, que esta vida conjugal possa ser renovada a cada dia pelo amor que está em Ti, pelo amor que Tu és. Deus Todo-Poderoso, que o relacionamento deste pai, desta mãe, com esta filha, com este filho, possa ser fluente, possa ser abençoador, possa ser frutífero, Pai. Deus, que de fato haja uma mudança, uma alteração na vida desta família, e que cada membro desta casa, Pai, possa entender que ele é um agente de transformação, para bem ou para mal. Dê a cada um a consciência da responsabilidade pessoal, que cada um possa perceber, ó Deus, o quanto pode ser bênção, o quanto pode ser útil, o quanto pode ser valoroso para a sua casa. Pai, toma as famílias nas Tuas mãos, ministra a Tua bênção, e que este mês possa ser, ó Deus, um mês de restauração para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, graças a Deus. Quero pensar um pouquinho sobre algumas ações de Jesus no meio de uma crise familiar. Em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35, você que deseja abrir sua Bíblia, pode abrir, por gentileza, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Alguns textos anteriores vai falar deste personagem chamado Jairo, mas eu quero começar a ler a partir do versículo 35. E queremos pensar sobre as ações de Jesus, do Senhor Jesus, numa crise familiar. E aquilo que Ele pode tratar conosco nessa noite, aquilo que Ele pode falar-nos ao coração, nas nossas crises, em nossa casa, com os nossos amados. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35, eu leio assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e aos irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Verso 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Versículo 41. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Amém? Glória a Deus. Fala conosco, Deus. Fala ao nosso coração. Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, foi Albert Einstein que disse: no meio da dificuldade encontra-se oportunidade. No meio da dificuldade encontra-se oportunidade. Que nós não fechemos os nossos olhos para as oportunidades que chegam em todo tempo, independente do momento. E talvez os momentos mais agudos, as crises mais difíceis que nós vivenciamos,
são talvez os momentos mais produtivos e as oportunidades mais abrangentes para termos um encontro com Deus. Aleluia. Temos aqui uma história de um homem que vivia uma vida tranquila, que tinha uma família abençoada, um homem que era exemplo na sua comunidade, era um líder religioso, um homem que era adimplente nos seus negócios, tranquilo com as suas questões, um homem do bem, mas um homem que começa a viver uma tragédia. A tragédia alcançou a família de Jairo. A tragédia chegou, e eu quero dizer para você, olha, as tragédias não escolhem pessoas, elas chegam a todos, num momento ou no outro, mas elas nos alcançam. Mas importante é fazer deste momento trágico da nossa vida, não o fim da nossa caminhada, mas o início ou um recomeço de uma nova visão, um novo projeto, uma nova mentalidade. Jesus, ele trabalhou num momento de tragédia daquela família, para mostrar para aquela família que Ele tem projeção além da dor que você passa, Ele tem projeção além dos problemas existenciais, Ele tem projeção porque Ele mesmo diz que traria a você que crê nele, vida e vida abundante. E Ele te diz nessa noite: estarei contigo nos teus momentos, nas tuas dores, eu estou contigo. Irmãos, se estás passando por uma crise, não se sinta pior do que outras pessoas, talvez julgando pelo que você vê. Se estás passando por uma tribulação, bem-vindo ao time, porque todos nós passamos por elas. Não há ninguém nesta vida que passe por ela sem sentir as aflições, os apertos, sem ser de alguma forma espetados. Mas importante é passar ao lado de Cristo. Amém, irmãos? Saudade de ouvir amém. Na live você pode falar à vontade, você não ouve um amém. Você lê amém, mas não ouve. Jairo viveu um momento amargo de enfermidade na vida da sua família, sua filha. E ele, nesse momento de crise, ele encontra-se com Jesus. O filósofo Platão disse o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Escuta, nós estamos trabalhando um texto em que Jesus, ele acode uma família que está em crise. Mas esse pensamento vai dizer-nos que nós não precisamos esperar que estas crises venham para que nós venhamos perceber aquilo que de fato importa em nossa vida, aquilo que é importante. E eu acredito que a pandemia, ela foi uma crise e é ainda uma crise existente, que gerou em nós alguns questionamentos importantes acerca das nossas prioridades, daquilo que nós priorizávamos e daquilo que de fato tem valor. A família, por exemplo. Você, marido, não espere o relacionamento ficar ruim. Você, esposa, não espere chegar a um divórcio para que você trabalhe o seu casamento, para que você trabalhe o seu casamento trabalhando em você. Não espere você pai, você mãe, você filho, que o relacionamento entre vocês se torne um caos, para que vocês tratem essa questão, para que vocês observem os seus filhos, para que os filhos possam dizer: pai, me desculpa. Não espere o caos se instalar, para que você de fato entenda como essa questão é importante. Mas muitas vezes a importância não foi dada na hora certa, e agora, mesmo demonstrando importância, talvez não pareça ser importante para os demais. Perdeu.
perdeu. Mas Deus está falando ao teu coração, querido, que Jesus é o maior valor que nós temos. E nós não podemos abrir mão. Se esse pensamento do filósofo diz, não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Deus está te dizendo, olha, eu estou aqui nos teus momentos felizes, como nas tuas lágrimas. Se estás passando os momentos bons, lembre-se que eu tenho aberto as portas das bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Reconheça-me, diz o Senhor. O Senhor é o mais importante para a sua vida, para a sua família. Mas se você está vivenciando uma luta, não se esqueça de Einstein, né? No meio da dificuldade, encontra-se oportunidade. Essa é também uma oportunidade de você ter esse encontro maravilhoso com Jesus. Oportunidade de se entregar a Cristo, oportunidade de ser abençoado. Escuta, podemos passar por duras provas nesta vida, mas se por meio delas nós nos encontrarmos com Jesus, podemos dizer que somos as pessoas mais felizes dessa terra. Podemos passar por sorrisos e gargalhadas emocionantes, por lamúrias conflituosas, mas se por uma ou por outra chegarmos a entender que Jesus é Senhor da minha e da sua história, esse momento, tanto o ruim como o bom, se tornou o melhor momento da nossa vida, a maior questão. E a família, ela precisa entender isso, que as crises na família precisam nos aproximar de Deus, que é autor da família. Entende isso? Entende essa verdade? Porque se você passa por uma crise na família, se a sua família está se desconstruindo nesse mundo mal, você precisa se aproximar, a sua família precisa se aproximar do autor da família, que é Deus. Nós originamos dele, então precisamos nos aproximar dele, aleluia. Primeira lição para o teu coração, sobre as ações de Jesus na crise familiar que Jairo passou. Escuta, no meio da crise, Jesus deixa de fora os descrentes. Nós vamos entender isso aí. Versículo 35, eu quero reler 4 versículos do texto que eu li com você. Acompanha comigo, por gentileza, aqui. Versículo 35 vai dizer-nos assim: falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Escuta, aquele pai, ele leva como que se uma facada no seu coração. Ele está desesperado, sua filha não está bem, e ele sabe a gravidade da questão. E ele está procurando uma resposta de Cristo, uma ação de Jesus. Ele estava falando, né? Se a gente for ler os versículos anteriores, estava falando com Jesus, mas foi interrompido. Uma mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, entrou e roubou a cena, né? Ela não sabia da questão, mas ela entra em cena. Jesus trata da questão dela primeiro, e ele está esperando o seu momento, e agora ele chega para falar com Jesus, conseguir falar com ele. E nesse momento que ele está abrindo o seu coração para Jesus, alguém de uma forma muito indelicada, alguém de uma forma muito brusca, vai dizer para ele, por que você está incomodando ainda o mestre? Sua filha morreu. Mas observe o versículo 36, quero que você entenda esse versículo. Olha o que o versículo diz: mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas.
Não leve em conta a incredulidade de alguns. Se eu estou dizendo a você, creia. Não temas, crê somente. Jesus diz para você, família, independente do que você esteja passando, se Jesus ministra a bênção sobre você, e se Ele aponta o caminho da vitória, não temas, crê somente. Acredite, independente se as vozes do mundo diz o contrário, eu digo para você, Jesus é o construtor da tua casa, é o que pode restaurar todas as questões que estão sendo perdidas ou que se perderam. Jesus, escuta isso, Jesus não acolhe as palavras humanas, mas Ele acolhe as palavras que se identificam com o que está no coração dEle, na vontade dEle. Então aquela palavra, por que incomoda o mestre, como que poupando Jesus do trabalho de ouvir aquele homem, se já não tem mais esperança, se a menina já morreu, mas ele não acudiu, ou seja, não acolheu aquelas palavras no coração, entende? Jesus não é influenciado por alguém que fala ou deixa de falar, mas Ele age pela sua vontade, pelo seu poder. É o querer de Jesus que é evidente, é o querer de Jesus que é soberano, não as palavras que dizem, não as pessoas que apontam, não as pessoas que criticam. Então coloque a palavra de Deus como soberana para a tua casa, é ela que te fortalecerá, é ela que te abençoará, porque se Deus fez promessa, Ele cumprirá, Ele fará aquilo que lhe apraz. Versículo 39 e versículo 40 também quero pensar com você. Quando Jesus, ele coloca fora, Ele bota fora, Ele manda embora a incredulidade, os incrédulos. Versículo 39, ao entrar, disse-lhe, por que estás em alvoroço e chorais? Jesus pergunta, e ele fala assim, olha, a criança não está morta, mas dorme. Versículo 40, olha o que acontece, e riam-se dele. O povo que estava na casa, quando Jesus fala, olha, por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. E o povo começou a rir dele, a ação de Jesus. O povo está rindo, olha o que o texto vai concluir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, sai, faz favor. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago, João, e entrou onde estava a menina. Jesus mandou aqueles que não acreditam para fora. Deus falou-me ao coração, quando lendo esse texto, que Deus ele deseja que você mande a incredulidade fora, que você o leve para o seio da sua casa, mas que não haja a incredulidade dentro da sua casa, impedindo que a bênção, que a glória, que o milagre do Senhor se estabeleça em você, na sua família, num ente que precisa ser tocado. O Senhor Jesus, Ele declara, manda que saiam todos os descrentes, porque admitir um fato é coerente, contra fato não há argumento. E eu digo para você, meu irmão, que era um fato a morte daquela menina, mas quando Jesus diz que não morreu, não morreu. Não importa se está constatado, se um médico pode dar o laudo e aprovar óbito, mas se Jesus disse que não morreu, independente da razão, independente da lógica. Quantas pessoas têm olhado para a sua família pela lógica e diz, olha, não tem mais jeito, não funciona, não dá mais, olha, não dá mais para conviver com você, não quero mais saber. Quantas pessoas estão jogando a família no lixo, como se fosse algo descartável, mas Deus não tem lata de lixo. Aquilo que Deus iniciou, Ele concretizará se nós permitirmos, mas muitas vezes são as nossas ações que estão sendo enfatizadas na família e não a ação do Senhor.
admitir o que é fato, é coerente. Mas se Deus olha para a sua família e vê que há conserto, e se Ele diz que há, não diga que morreu. Aquilo que a palavra de Deus diz: olha, eu posso fazer diferença, eu posso restaurar, eu posso reestruturar. Aonde você diz que não existe mais amor, eu posso trazer acesa a chama do amor, porque como diz a minha palavra, o amor nunca se acaba. Como diz 1 Coríntios 13, o amor não se acaba. Deus então, Ele quer te abençoar com essa certeza, e Ele diz para aquele pai da adolescente: crê somente. Deixamos os incrédulos lá fora, mas que aqui dentro dessa casa exista fé suficiente para que esteja na minha mão a autoridade de realizar a minha vontade no seio desse lar. E é isso que Deus espera de nós, que nós entregamos a chave da nossa família nas mãos do Senhor, para que Ele seja o Senhor da casa, para que Ele faça a diferença. Glória a Deus, amém, queridos? Se Jesus entra na casa, ordena que a incredulidade fique de fora. Muitos podem dizer nesse tempo que a família do modelo bíblico morreu. Mas porque dizem isso, ela está morta? Será? Eles estavam dizendo, a menina morreu, mas porque eles estavam dizendo, ela está morta? Escuta mais, que o respeito entre os membros da família morreu. Porque isso é fato, realidade na vida de muitas famílias. Isso é uma verdade absoluta para todas. Você não pode lutar contra isso. Você tem que se amoldar a essa realidade mundana. Você precisa deixar que o seu lar se transforme nessa questão agressiva que o mundo está se transformando a cada dia? Não. Escuta mais. Você precisa deixar que a necessidade de fidelidade na sua vida conjugal morra, porque muitos dizem que já morreu e que não é isso tudo o casamento. Você precisa, é sério isso? Você precisa aceitar, conviver com esses novos modelos de família que estão sendo trazidos pela modernidade e reconhecê-los como coerente diante de Deus, porque o mundo está dizendo que é. Jesus, ele vai além da lógica, além da racionalidade, vai além da cultura, porque se legitimizam uma questão na lei ali, aprovou, então passa a ser a minha bandeira, passa a ser a minha verdade. Se Deus já deixou a única verdade que eu preciso aqui. Então nós precisamos pensar, porque estamos sendo bombardeados em nossas famílias. Escuta, porque ainda o modelo familiar bíblico, ainda que tenha morrido para alguns, ainda que as verdades bíblicas não sejam interessantes, não sejam adequadas, sejam até mesmo obsoletas para alguns, não é para todos. Não alcançou a totalidade porque você está aqui, amém? Porque você crê na palavra, amém? Porque você deseja o Senhor como Senhor da sua casa, amém? E nós precisamos, irmãos, colocar isso para o mundo. O mundo precisa perceber que Deus é Senhor da nossa família, Deus é Senhor da nossa casa, e o pecado não alcançou a totalidade, porque a igreja do Senhor está aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ainda há pessoas que acreditam na família e que lutam por ela. Que todos nós sejamos parte desse exército que luta pela família, que olha para a sua casa, que olha para os seus filhos, que olha para a sua esposa, para o seu marido, que vê na família algo que merece o meu trabalho, pagar o preço. Ainda há pessoas que se permitem ser dirigidas pela palavra de Deus. Então eu não preciso me amoldar ou me conformar com aquilo que eu vejo na realidade hoje. A incredulidade nunca gerou nem vai gerar frutos, por isso Jesus disse: olha, incrédulos para fora. Eu quero ficar com a família que crê. Eu quero ficar com esse grupo que crê. Porque o milagre vem pela fé. A tua fé te salvou. Escuta o que Jesus diz para Jairo: crê somente. Crê somente, não se deixe ser sequestrado pela incredulidade. Mateus capítulo 13, versículo 58, palavra de Deus dizendo, e não fez ali, porque é a narrativa do evangelista, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha o que o texto diz. Que Jesus não fez ali, naquela cidade, muitos milagres pela incredulidade deles. Escuta isso, eu não estou dizendo que a minha atitude vai impedir, condicionar a ação de Deus, impedir que Ele faça algo ou exigir que Ele faça algo, forçá-lo a fazer algo. Não, o Senhor é soberano na sua vontade. Mas Ele pede que haja fé no meu e no seu coração, nos milagres que Ele quer fazer na minha e na sua vida, amém? Escuta mais, João capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A glória de Deus é vista e reconhecida, experimentada, quando nós cremos. E crer vai além de dizer eu creio. Crer é ação. Então creia de forma a agir. Eu creio que Deus pode tocar na minha casa. Você é o instrumento. Você é a ferramenta que Deus vai usar para ser bênção na sua casa. Não adianta dizer eu creio que Deus vai mudar, se eu não estou aberto a mudar naquilo em que eu estou errando no meu lar. Eu preciso ser aquele que vai dizer, Senhor, eis-me aqui, muda-me, restaura-me, conscientiza-me dos meus erros, ajuda-me a ser melhor. Escuta, querido, Marcos capítulo 9, versículo 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus enfatiza a fé. A fé, ela está ligada com o sobrenatural, ela está ligada com os milagres. Jesus espera que o seu coração seja um ambiente em que a fé, ela estabeleça a morada, que você possa de fato ter uma fé genuína e não apenas uma fé teórica. Jesus pode ajustar a sua vida, endireitar alguma coisa ou alguém na sua família, aleluia, mas deixa a incredulidade de fora. E lendo mais um texto para o teu coração, Jesus vai dizer para Tomé, chega o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Tomé, não seja incrédulo não, mas seja crente. Porque é aquele que crê que vê, é aquele que crê que recebe, é aquele que crê que celebra a ação maravilhosa de Deus todos os dias, aleluia. Alguns estão garantindo que morreu. Talvez a possibilidade de você que me ouve nessa noite, de voltar para a casa do Pai. Talvez afastado há tanto tempo,
um histórico negativo que hoje te acompanha nessa saída que você teve, mas Deus está dizendo a você que a única pessoa que pode dar a palavra final é Ele. E se você está como essa adolescente, aparentemente para muitos morta, Deus te diz nessa noite: entrega-te nas minhas mãos e eu te faço reviver. Dizem que morreu todas as oportunidades de bênção numa área da sua vida. Talvez até você mesmo não acredite mais que você possa prosperar nessa área, mas Deus está dizendo: olha, quem tem a última palavra sou eu. Quem disse morreu ou não morreu sou eu, não é você. Não são as evidências, não são as questões que você vê. A aparência engana. Golias era enorme, mas uma pedra minúscula o derrubou. Creia na solução de Deus para a sua vida. E ainda digo para você, talvez alguém olhe para você e diga assim: olha, não vale mais a pena lutar por você, você é um caso perdido. Quantas pessoas já desabafaram comigo dizendo que se sentia um caso perdido, que eram vistas como um caso perdido? E eu digo para você que talvez está ouvindo essa palavra e se sinta assim. Eu digo para você: olha, ainda que você esteja morto na sua vida relacional, nos seus relacionamentos, ainda que você esteja morto na sua vida financeira, vivendo crise ou vivendo totalmente na miséria, ainda que você esteja vivendo um momento de crise na sua vida espiritual, derramou o seu coração no pecado, escuta: eu posso todas as coisas. Escuta mais: se Jesus diz que pode refazer, Ele pode. Se Ele disse que pode restaurar, Ele pode. Se Ele disse que pode ressuscitar, Ele pode. Se Ele disse que pode vivificar, então Ele pode. Ninguém pode dizer o contrário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas já está morto, já cheira mal. Era o que a irmã de Lázaro dizia para Jesus. Mas isso não foi suficiente para que Jesus não ordenasse aquele homem a que se levantasse e caminhasse novamente entre os viventes. E ele andou, porque Jesus não depende de ninguém para a sua ação, mas Ele realiza o que Ele quer. O pai do filho pródigo vai dizer ao filho mais velho: filho, é justo que nós glorifiquemos e nos alegremos, que nós celebremos e festejemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus coloca de fora os descrentes, porque os descrentes dizem a você e ao seu coração todo o momento que não tem esperança para a tua vida, não tem esperança para esse casamento, não tem esperança para essa vida financeira, não tem esperança para essa saúde, mas Deus está dizendo: é tempo de celebrar, porque aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido e foi achado, e você não está fora da conta de Deus. Deus pode te salvar, Deus pode te achar. Você quer? A grande questão: você quer? Jesus pede que não haja no nosso coração lugar para incredulidade, então Ele bota fora: saiam todos aqueles que não creem, aqueles que riem, aqueles que meneiam a sua cabeça dizendo: sabe nada, inocente, a menina está morta. Escuta mais: no meio da crise, Jesus reúne a família. Quantas famílias se dispersando no meio da crise? Quantas famílias se separando no meio da crise? E você fica mais fraco quando você está sozinho. Pensa nisso. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e a seu companheiro disse: esforça-te. A Bíblia diz: como um se aquentará sozinho, mas dois se aquentam. A Bíblia diz que quando você for
confrontar um inimigo. Se você estiver sozinho é mais difícil, mas se você está acompanhado, fica mais fácil. A Bíblia fala isso. E eu entendo com você nessa noite que nós precisamos reunir a nossa família para as comemorações, para as festas, para os momentos de sorriso, de alegria, mas nós precisamos nos unir, reunir essa família no momento de crise. Jesus, ele pega, ele bota fora os descrentes, mas ele une a família. Estamos em crise, vocês estão em crise, mas vem cá, pai, vem cá, mãe, vamos lá onde está a menina, onde está o problema, onde está a questão, vamos lá, vamos juntos, entreguem na minha mão, juntos creiam em mim, juntos. Jairo procurou Jesus, encontrou Jesus, suplicou a ação de Jesus. O mestre foi para casa com Jairo e encontrou algo muito difícil para o coração daquele pai, daquela mãe. Mas, ainda que todos diziam que a menina estava morta, Jesus disse: ela não está morta. Jesus quer reunir a família, para que a família se ajuste, para que a família vença aquilo que causa dor, para que a família perceba o poder que ela tem unida. Quando cada um entende a sua responsabilidade no lar, quando cada um entende que pode ser alguém decisivo para a restauração, para a vitória, então usa a sua fé, creia no Senhor, o Senhor vai te usar na sua casa, mas una-se com a sua família, não se distancie. Não adianta nós nos enclausurarmos cada um no seu quarto, cada um num cômodo da casa e dizer que somos uma família unida. Não, cada um vivendo a sua própria experiência, os seus próprios sonhos. Não, nós precisamos sim ter alguns ideais pessoais, mas a família precisa olhar para uma mesma direção, e a direção é Cristo, a cruz do nosso Senhor, que está vazia porque Ele venceu, e venceu para nos dar vitória. Glória a Deus. Escuta, se nós nos deixarmos ser guiados por Ele, a nossa família permanecerá, a nossa família vencerá. Problemas todo dia, tristezas muitas, mas como o salmista nós podemos dizer: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Eu quisera contá-las e manifestá-las, mas são mais do que podemos contar. Aleluia, amém? Glória a Deus. Frase para o teu coração, não coloquei no slide não, depois eu mando para você. O afastamento causado pela virtualidade não resolve os problemas familiares, apenas retarda o ajuste. Esse distanciamento causado pela virtualidade não está ajudando a família. Deixar passar é dar ao diabo oportunidade. Lembra lá em Efésios? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz: ó, não deixa passar. Não adianta você embaçar, você maquiar, cada um na sua, tranquilo. Esse relacionamento virtual, fala pelo zap, até dentro de casa com a família, para evitar o confronto, para evitar o ajuste que precisa ter muitas vezes. Mas Deus espera que haja exatamente esse ajuste. Mais uma frase para o teu coração: a distância dos integrantes de uma família gera a falência dos relacionamentos. Pense nisso. Então não se distancie. Problema instalado na casa de Jairo. Jesus toma a mãe e o pai: vamos lá onde está a menina, vamos lá onde está o problema, juntos. Augusto Cury, ele escreveu dizendo:
a família moderna se tornou um grupo de estranhos. Dividem o mesmo espaço, respiram o mesmo ar, mas não penetram no mundo uns dos outros. Ou seja, cada um vivendo no seu mundo, cada um numa dimensão diferente. Mas Deus quer que nós deixemos a dimensão da nossa individualidade, do nosso egoísmo, e todos nós nos transportemos para o mesmo mundo, o mundo da família que vive os seus conflitos, mas o mundo da família que unida pode vencê-los. Amém, irmãos? E eu quero ainda falar com você, que no meio da crise, Jesus, ele toma-nos pela mão. Jesus tomou aquela menina pela mão. Jesus tomou aquela menina que todos diziam está morta. Mas em quem você vai crer? Naquilo que é aparente ou no que Jesus pode fazer? Creia no que Jesus pode fazer. Creia no que Ele pode fazer na tua casa. Creia no que Ele pode fazer no teu coração. Nos ajustes que Ele pode fazer na sua pessoa, como pessoa, ser melhorado, não se acomodar com as questões do seu temperamento. Quantas vezes você precisa melhorar o seu temperamento, mas você acha que não, eu nasci assim, isso faz parte de mim. Escuta, deixa Deus suavizar a sua vida, porque não seria verdadeira a palavra que diz que há um fruto do Espírito Santo que pode nos moldar de tal maneira a nos fazer mais amáveis, mais alegres, mais pacíficos, mais dominadores de nós mesmos, mais bondosos, mais benignos. Seria mentirosa a palavra, mas a palavra não mente, porque a carne é como a erva, estudamos hoje, né, irmão? E a flor da erva, né? E a carne é como a flor do campo, mas a palavra, ela permanece para sempre. Essa palavra é verdade, irmão. Toma posse dela para a tua vida. Alguém diz: Jesus está aqui. Escuta, Jesus, ele precisa estar no seio da família. Ele precisa fazer diferença na nossa casa. Se você perguntar para grande parte das pessoas que se dizem cristãs, e você perguntar, olha, você precisa convidar Jesus para a sua casa, ter Jesus em sua casa, e vai dizer assim, mas Jesus está lá em casa. Porque essa pessoa acredita que Jesus, ele está em todo lugar, está lá em casa, que Jesus vai abençoar todos, e vai estar em todos os lugares. Ele está lá em casa, mas presta atenção, Jesus, ele tem conhecimento de tudo de fato, ele é onisciente. Jesus, ele pode estar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em todos os lugares, ele é onipresente. Mas Jesus, ele tem os lugares onde ele está. Então, para que você tenha certeza de que Jesus está na sua casa, porque talvez, e isso acontece demais, muitos estão reivindicando os milagres de Jesus, mas nunca o convidou para estar na sua casa, nunca entregou a sua vida a Jesus para que ele seja Senhor e Salvador, nunca entregou a sua família no altar, nunca colocou-se à disposição desse Deus, nunca entregou a sua vida, e espera e reivindica a ação de Cristo. Mas escuta, onde Jesus está? Em que casa Ele está? Porque muitos estão se sentindo até, tristes, acabrunhados, revoltados com o Senhor, porque não está fazendo na minha casa. Mas Jesus está na sua casa. Ele está onde o povo que reside
se reúne em torno do nome dele. Mateus capítulo 18, versículo 20, a palavra diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está onde o nome dele é reverenciado. Ele não está onde um outro nome é reverenciado. Ele não está onde um outro nome é tido por Senhor daquela família. Se aquela família tem um outro Senhor senão Jesus, então Jesus não precisa estar lá, e Ele não vai estar. Mas onde estiver 2 ou 3 reunidos ou mais, reunidos no nome dEle, ali Ele vai estar, e Ele vai pelejar contra o mal, junto a essa família. Ele vai abençoar, Ele vai gerar paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele vai prover, porque Ele é o Deus da provisão. Ele vai sarar, porque é o Jeová Rafa, aleluia. Escuta mais, Ele está onde as pessoas obedecem os seus mandamentos, as suas palavras, a sua vontade. Jesus está no lar, onde a palavra dele é de fato a regra de fé e prática. Mateus 28, 19 e 20, escuta esse texto que você conhece demais, mas nessa ótica, talvez não tenha pensado ainda. Escuta: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, não é pedido não, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, Jesus diz aí, olha, vocês façam discípulos, preguem a palavra, alcancem mais pessoas para o meu reino, vocês batizem essas pessoas, vocês ensinem essas pessoas a guardar essa palavra. E ensinar a guardar é processo, é caminhada, é longevidade, é vida vivida na vida. Então nós olhamos aqui, ele está falando, olha, ensine-os a guardar, ou seja, olha, você parou de guardar, volta a guardar, parou de guardar, é acompanhamento. E ele diz mais: todas as coisas que vos tenho mandado, é ordem dele, não é pedido. Ele está dizendo, olha, eu tenho mandado isso, eu tenho essa ordenança para você. Aí sim ele vai fechar dizendo: e eis que estarei com você, até a consumação do século. Jesus está com aqueles que obedecem a sua palavra, que guardam os seus mandamentos. Então eu quero dizer, fica triste comigo não, muitos reivindicam a ação de Jesus, mas nunca trouxeram Jesus para a sua casa, nunca levaram Jesus para a sua casa, nunca permitiu que Jesus colocasse a incredulidade para fora, não recebem Jesus como Senhor e Salvador. Tem outros nomes que são reverenciados e tidos por Deus. Me perdoe, mas Jesus não está na sua casa. Jesus não está na sua casa. Se você, na sua casa, não o tem por Senhor, se você não obedece a sua palavra, se você não observa a vontade dEle, então não fica triste com Jesus por talvez você achar que Ele tinha que fazer como Ele fez na casa de A ou B. Jesus age de formas diferentes, Ele tem o seu agir, e não é porque Ele fez uma coisa para um que Ele tem que fazer para todos, mas muitas vezes ainda não chegou a sua vez, porque você nem crê nele, você tem Ele como um nome a mais na lista de deuses que você guarda no teu coração. Então cuidado, porque se Ele não for único e exclusivo, a bênção dEle não vem. Pode vir a bênção do seu esforço, pode vir a bênção no geral que Deus dá a todo mundo, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre o bom e o justo, o sol brilha para todos, mas específico a ação de Deus, se a gente não entregar o coração. Então, se você quer ver o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus na sua casa, entrega-se nas mãos desse Deus. Glória a Deus. Jesus entrou naquela casa com aquela família e tomou aquela menina pelas mãos.
E Ele diz para você: olha, eu posso tomar aquela pessoa que está morta na sua casa, e morta, eu não estou falando fisicamente, eu posso tomar pelas mãos. A menina foi tocada, e ninguém, escuta, ninguém que já foi tocado por Jesus será a mesma pessoa. A sogra de Pedro estava febril, acamada, e Jesus tocou nela. E o texto nos diz que ela se levantou, imediatamente se levantou e passou a servi-los, diz o texto. Se tornou útil. E todo aquele que de fato recebeu um toque de Jesus se torna útil para Deus, se torna útil para o reino de Deus. Nós olhamos para a vida de um jovem que está sendo carregado, filho de uma mulher que morava em Naim. O texto, título lá, o filho da viúva de Naim. Viúva, e agora o seu filho morre. Mas o texto diz: e Jesus, tocando o esquife, ele tocou no caixão, e aquele jovem se levantou e falou com sua mãe. Com o toque de Jesus, cegos enxergaram e continuam enxergando. Com o toque de Jesus, paralíticos andaram, e quantos têm voltado a andar nesse tempo? O toque de Jesus muda a nossa história, o toque de Jesus muda a vida da nossa família. Nós precisamos permitir que Jesus entre, permitir que a incredulidade saia, para que a glória do Senhor permaneça. Glória a Deus. E eu quero finalizar dizendo para você, no meio da crise familiar, Jesus ordena ao morto que se levante. Alguma coisa morreu? Alguma coisa morreu nas suas emoções nessa pandemia? Alguma coisa que precisa viver? Tem muita coisa que precisa morrer de fato em nós, mas alguma coisa que precisava manter-se viva morreu em você? A sua alegria no Senhor, o seu ânimo na casa de Deus, o seu desejo até de ler a palavra, o seu desejo de orar. Alguma coisa morreu nos seus relacionamentos, né? O ficar mais em casa te trouxe mais dificuldade de relacionamento ainda com a sua família. Alguma coisa morreu nesse tempo, ou está morrendo, que precise viver. Fala com Jesus, porque Jesus, se Ele tem de você essa autoridade, essa autonomia para entrar na sua vida, porque Ele não arromba, Ele bate a porta. Mas se Ele recebe de você essa permissão, entra, porque Apocalipse diz lá: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se houver isso, então há consentimento seu. Mas se há consentimento, Jesus vai entrar e vai estabelecer a bênção e vai fazer a diferença. Lembre-se disso. Jesus então agora entra e ordena ao morto que levante. Versículo 41, ele diz aqui: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Eles haviam perdido uma coisa muito preciosa. O que de precioso você perdeu nesse tempo? Porque esse tempo causou muitos estragos. Mas Deus, Ele quer restaurar a sua vida, a sua família, algum membro da sua família. Eu quero fechar essa palavra deixando um texto para cada membro dessa casa, porque Jesus olha para aquela menina que está morta e diz assim: levanta-te. E ela levanta. E Jesus também, Ele declara muitas palavras para cada membro da casa. Eu quero deixar um versículo só para cada membro da casa. Primeiro,
Levantem-se, mulheres, responsabilidade, irmãs. Levantem-se, mulheres, para serem em Jesus edificadoras da sua casa, lembra lá Provérbios, para serem ajudadoras idôneas dos seus maridos, aquela que é casada, é claro, para serem mães que instruam o filho no caminho que deve andar, para aquelas que são mães. Mas escuta ainda o texto que o Senhor separou para o teu coração, Isaías 32, 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras. O Senhor, nesta noite, usando esse texto de Isaías, Ele quer falar, irmãs, não dê sossego ao teu coração quando a questão é priorizar a tua família, mas seja sempre essa pessoa que tem uma visão privilegiada, porque isso Deus te deu, aguçou a sua visão, te deu uma sensibilidade além, para que você perceba coisas que às vezes o homem não percebe. Então usa isso, mas sobre todas as coisas esteja atento à minha voz, porque eu direcionarei o seu coração, para que você represente o papel ao qual você tem responsabilidade, como filha, como mãe, como esposa, todos os demais papéis. Escuta, homens, levantem-se, homens, para serem sacerdotes do seu lar. Deus espera que a palavra esteja na sua boca, no seu coração e na sua mão. Que você instrua o seu filho, que você ajude sua esposa, que você seja o sacerdote do seu lar, que você seja o incentivador da sua família em buscar ao Senhor. Deus espera, queridos, homens, levantem-se para que vocês amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Para que vocês sejam mentores dos seus filhos, sejam exemplos para ele, que eles possam olhar para você como um exemplo que faz com que os seus corações se sintam ainda mais apaixonados pelo Senhor. Eu deixo para você, homem, para mim, para todos, Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação de chutar o balde, como diz o outro, a tentação de achar que eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque eu já tenho muita responsabilidade, em achar que eu não preciso compartilhar das tarefas de casa, porque eu sou homem, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Irmãos, vamos perder essas questões que nos afastam. Talvez num lavar a louça seja a oportunidade mais propícia que você tenha para falar alguma coisa ao coração de alguém. Talvez numa tarefa em casa, junto com a filha, com o filho, com a esposa, seja o momento mais propício que você tenha para poder ajustar algum ponto. Então, homens, cuidado, para que você não seja desaprovado na prova do Senhor. Levantem-se, jovens e adolescentes, para glorificar o Senhor em tudo, para serem santificados de toda impureza, para serem filhos que honrem os pais. Coloca a tua vida no altar, juventude. Coloca a tua vida no altar, que num tempo de pandemia, escuta isso, num tempo de pandemia, a juventude que tem mais potencial físico, que poderia dar um suporte maior, foi a que menos participou. E isso eu não falo só da IBA não, mas eu falo no geral das igrejas. As pessoas mais maduras conservaram-se mais frequentes, mais participantes, mais ajudadoras. Então, juventude, você é forte, Deus disse isso.
Mas essa força não será nada se ela não se curvar à palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que você é forte porque a palavra está em você e você vence o maligno por isso. Mas tirando a palavra, é fraco. Mas o texto para a juventude, para você jovem adolescente, é esta. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, são muitas. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então foge daquilo que é pernicioso, mas abre a sua alma para o Senhor e para o fruto que o Espírito quer colher na sua vida. Levantem-se idosos à boa idade, para serem exemplos positivos para as novas gerações. Escuta mais, para serem aconselhadores sábios segundo a palavra de Deus. Os irmãos mais experientes precisam ser mais experientes na palavra, para aconselhar segundo a palavra de Deus, para ser exemplo vivo para as novas gerações, para que aquele crente novo que está talvez tropeçando possa encontrar firmeza naquele ancião experiente que se porta de forma como se nunca caiu, como se nunca pecou, porque ele traz em si uma maturidade, uma vivência com Cristo que foi lhe aperfeiçoando paulatinamente e fez com que ele fosse esse homem valoroso, essa mulher valorosa, que tem vida no altar. E é isso que Deus espera, meus irmãos amados. Versículo para o teu coração, Salmo 92, 14: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Não é porque a idade está chegando que Deus espera menos fruto de você, mas enquanto a vida, Jesus está passando na figueira e procurando os frutos. Não somos estéreis. Jesus colocou em nós a produtividade da vida dele, na nossa vida, aleluia. Deus nos abençoe e continue falando ao seu coração, que você trabalhe a sua vida, na sua família, lembrando com você, só para você não esquecer, ações de Jesus na crise familiar. Deixa de fora os descrentes, reúne a família, toma o necessitado pela mão, ordena ao morto: levanta-te. Se você puder, coloca-te de pé nessa hora. Nós vamos orar. Consagra a tua vida, consagra quem você é e o que você representa na sua casa, porque você não pode responder pelos demais integrantes, mas você precisa ter responsabilidade de responder por quem você é, responder por você. Coloca a tua vida no altar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós colocamos cada vida, Pai, está aqui no templo, que está em casa ou em qualquer parte, mas que nesta hora se posiciona, Pai, a se consagrar, se postura como alguém que precisa, como alguém que quer o manusear do Senhor em sua vida. Deus Todo-Poderoso, consagra esta vida, Pai, faz-o perfeito nos papéis que Ele representa, faz o exemplo, Pai, para esta geração, mesmo sendo jovem, mesmo sendo adulto, mesmo sendo criança. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, cada vida que aqui está, presencial ou virtualmente. Abençoa cada vida, ministra a bênção sobre a família desta vida, que esta família possa ser consagrada,
essa família possa ser unida, essa família possa colocar para fora a descrença, a incredulidade, e essa família possa viver pela fé, como servo obediente, que essa família possa entender que Jesus diz aquilo que morreu, mas que é da vontade dele que viva. Jesus diz: levanta-te. Deus abençoa o teu filho e a tua filha, para que se levante como um soldado a lutar varonilmente contra todas as questões que o mundo tem trazido para derrotar a família. Que, ó Deus, aquilo que é óbvio, lógico, diante dos olhos, não seja a resposta para esse coração, mas que a resposta seja tão somente a palavra de Jesus. Abençoa, Pai, cada vida. Eu ministro a tua bênção no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo o Filho, as consolações do Espírito Santo, o Consolador, sejam com todos, com a igreja do Senhor neste mundo, em todo o tempo, em nome de Cristo. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Maravilhoso é podermos estar juntos e louvar o nome do Senhor. Aos nossos irmãos que aqui estão, muito bom tê-los conosco. Vão em paz, uma ótima semana. Não briguem pelo caminho. Aqueles que estão em casa, fiquem em paz. Não briguem em casa também. Eu falei, não briguem pelo caminho semana passada com os que estavam indo embora, e a Regina falou: mas os que estão em casa vão brigar. Então os que estão em casa também não podem não. Deus abençoe a todos, um abraço no coração, um beijo para todos no nome de Jesus.